O escritor sempre sabe aonde quer chegar. Ele escreve cada parágrafo com um propósito. Cada palavra e cada frase são colocadas ali com cuidado. Todas as tensões da trama serão resolvidas até a última página. Eu e você somos personagens da história que Deus escreveu. Um dia chegaremos ao final do livro. Sabemos algumas coisas que Ele revelou a nós. Mas como será exatamente, só vamos descobrir na plenitude quando chegarmos no fim. E muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez no esconderijo. Falar de um tema tão importante, né? Um tema raro, até inclusive no meio da igreja, que falar sobre as últimas coisas, falar sobre as coisas do fim, né? E não sei se o pastor Junão está aqui, também queria agradecer ele pela confiança e dizer que ele me colocou também assim numa sinuca de bico, né? Porque ele falou, fala só sobre o juízo final. É simples assim. Aí eu fiz um coração assim para ele e mandei no WhatsApp, né? Ele tinha tanta coisa boa para falar da graça, do perdão, dos dons espirituais. E ele não, Apocalipse 20, 11. Eu olhei o texto, já fui só com um olho, né? Para ver o... Mas não tem só jovem aqui, tem gente mais... Tem gente mais... Jovem há mais tempo, é. Não, tem só jovem hoje aí, né, Júlia? Irmãos, e aí então hoje recebi essa incumbência de nós falarmos sobre essas coisas do fim, falar sobre o livro de Apocalipse, capítulo 20, se você quiser me acompanhar no versículo 11, e nós vamos ler até o versículo 15. Antes que o pessoal pegue no meu pé, eu não roubei essa camisa de nenhum restaurante. Todas as toalhas ficaram lá nos lugares normalmente, tá? É da Renner mesmo essa camisa. A gente tem que contar umas piadas assim que o tema é mais pesado, né? Depois o bicho pega, né, pastor Reinaldo? Pessoal, Apocalipse 20. Eu vou ler na Bíblia Mensagem, uma linguagem contemporânea, não sei qual a sua versão. O texto diz assim: vi um grande trono branco e o entronizado. Nada podia permanecer em sua presença, no céu ou na terra. Todos os mortos, grandes e pequenos, estavam ali, diante do trono. Alguns livros foram abertos e depois outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados pelo que estava escrito nos livros, com base na vida que tiveram. O mar entregou os seus mortos. A morte e o inferno entregaram seus mortos. Cada um, homem ou mulher, foi julgado segundo viveu na terra. A morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E todos os que
não tinham o nome registrado no livro da vida, foram lançados também no lago de fogo. Até aqui. Oremos. Senhor nosso Deus, Espírito Santo do Senhor, nós precisamos do Senhor aqui nessa noite. A cada segundo desse encontro, desse culto, nós precisamos do Senhor. Precisamos do Senhor nas orações, nós precisamos do Senhor quando adoramos o Senhor com cântico ou com nossos dízimos e ofertas. E nós precisamos do Senhor agora na ministração desse texto, Senhor, que é a Tua palavra. A minha voz pode alcançar os ouvidos de todos aqui nessa noite, Senhor, mas só a Tua voz pode alcançar a alma. Senhor, esse povo tem sede de Ti, e que o Senhor ministre no coração de cada um de nós aqui nessa noite a compreensão do que o Senhor quis nos revelar através desse texto. João ouviu essas palavras, Senhor, e viu estas coisas lá em Pátimo, Senhor, e nós queremos ver aqui em Joinville nessa noite mais uma vez o Senhor se revelando a nós, nos mostrando as coisas a respeito do fim. Nos revela, Espírito do Senhor, vem sobre nós como chuva e derrama sobre nós a Tua presença, no nome de Jesus, amém. Irmãos, no dia de hoje o Lucas me escreveu e disse: qual é o título dessa mensagem? E pedi para ele um tempo e respondi logo, minutos depois, que o título dessa mensagem é O Dia em que Tudo Será Reino dos Céus. O dia em que tudo será Reino dos Céus. Porque falar sobre o julgamento final, que é o título, dessa passagem, principalmente nos nossos dias, é um tema complexo, porque o próprio conceito de julgamento, ele já traz consigo uma ideia de que alguém vai me penalizar, eu não posso ser penalizado ou julgado por ninguém. E aí você encontra aqui de pronto nas Escrituras, de que todos nós aqui um dia vamos ter que prestar contas da nossa vida. Falar sobre julgamento final é mais ou menos como se você estivesse numa sacada de um apartamento e alguém quisesse se jogar para fora, e você dissesse para ele: por favor, não se jogue. Ele disse: por que não? Não, porque se você se jogar, você vai se esborrachar lá embaixo. Ele vai dizer: você está me julgando? Você está me condenando? Eu falei: não sou eu, é a lei da gravidade que vai condenar você, Você vai se esborrachar lá embaixo, não é porque eu acho que você vai se esborrachar lá embaixo, mas porque a vida e as leis da natureza que Deus imprimiu, a vontade da natureza vai se cumprir, quer você queira ou não. E o julgamento final, ele tem luz também, nessa história, porque as coisas vão acontecer dessa forma, não porque eu ou você pensamos da forma como pensamos, elas vão acontecer assim, porque as leis do Senhor vão continuar se cumprindo desde hoje e para sempre. Então, falar de juízo é um tema assim bastante nevrálgico, ele é delicado, e ele é extremamente necessário, porque ele é o final de uma história. Quando no vídeo aqui que vocês produziram, o ator famoso estava manuseando um livro, e no final do vídeo está o fim, o the end. E o fim, ele só pode ser compreendido quando você lê o livro todo. Tente você pegar qualquer livro que você tenha, um livro de 300 páginas, abra na página 248 e leia o texto. Você pode entender as passagens que estão naquela página, mas você não vai conseguir entender o final do livro se você não ir lá para a introdução e começar a ler o livro desde o início. E a história de Deus conosco é uma história que precisa ser lida do início até o fim.
Ele mesmo se refere assim nesses termos. Ele diz: eu sou o alfa, o A, da letra grega, né? Em português ele diz: eu sou o A e eu sou o Z, né? Como estava escrito em grego, ele diz: eu sou o alfa, eu sou o ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e eu sou o fim. Então a história de Deus, ela precisa ser lida do princípio até o fim. É uma história que a gente começa lá em Gênesis, né? Depois tem um outro ponto importante, a queda, depois a cruz e depois o juízo final. É uma história que Deus nos conta, que está do início em Gênesis até o fim, que é o Apocalipse. As Escrituras como um todo, irmãos, são uma grande teodiceia. Quem que já ouviu falar dessa palavra, teodiceia? Quem já? As Crônicas de Nárnia são uma teodiceia. O Senhor dos Anéis, quem já assistiu aqui? Bastante gente? Pouquinho? É de crente aquele filme, não parece, mas é. É uma grande teodiceia. Uma teodiceia é como conciliar numa só história a existência do mal e a presença de um Deus bom. Como é que a gente concilia numa história o assassino Lázaro, os estupradores, a poluição do Cachoeira, a morte das pessoas queridas que se partiram agora, que foram em função das doenças? Como a gente lida com a pobreza, com a fome, com a miséria, com a violência, e ao mesmo tempo, diante de toda essa realidade, a gente conceber a ideia de que o Criador disso tudo é um Deus extremamente bom. A teodiceia é uma tentativa de conciliar essas duas coisas que são em si um paradoxo. Duas coisas que em si são antagônicas, contrárias. Um Deus extremamente bom num mundo extremamente mau. Então, teve um filósofo chamado Epicuro, que ele criou um paradoxo chamado paradoxo de Epicuro, que justamente tentava dizer que Deus não existe. Ou se ele existe, ele não é o Deus que nós cantamos aqui há pouco. O Epicuro diz no seu paradoxo as seguintes reflexões. Ele tem 3 teses. Ele diz a primeira assim: se Deus é onisciente e onipotente, ou seja, se ele sabe todas as coisas, e se ele é onipotente, se ele pode todas as coisas, ou seja, se ele tem o conhecimento desse mal, e se ele tem o poder de acabar com o mal, por que ele não o faz? Já desde a Grécia, ser cristão era coisa de gente que pensa. Mas se Deus sabe todas as coisas, e Deus tem poder de todas as coisas, por que ele não acaba com o mal? Se ele não acaba com o mal, então porque ele não é bom. Essa é a primeira tese de Epicuro. A segunda, Epicuro diz assim: bom, se ele é onipotente, ele pode todas as coisas, e se ele é omnibenevolente, ou seja, se ele é todo bondade, então ele tem poder para extinguir o mal, e como ele é bom, ele quer extinguir o mal, mas ele não o faz. Então ele não é onisciente, ou ele não é bom. E por último, o Epicuro vai dizer que se Deus é onisciente, e se Deus é onibenevolente, ou seja, se ele é todo bondade, ele sabe todas as coisas, então ele sabe que todo o mal existe e quer mudá-lo, mas não o faz porque não é capaz. Então ele não é onipotente. E o paradoxo de Epicuro é reverberado de séculos em séculos até hoje. Como conciliar um Deus que sabe todas as coisas, que tem poder sobre todas as coisas, e que é um Deus bom, com a existência do mal. Então, quando nós começamos nessa reflexão aqui, e a partir dessa reflexão é que nós conseguimos entender de Gênesis
Apocalipse, porque todas as escrituras são em si uma teodiceia. Mostrar como um Deus bom se relaciona com a existência do mal. E aí eu dividi a nossa noite em 3 partes aqui. A primeira delas nós vamos entender a teoria dos 2 reinos. No segundo ponto nós vamos falar sobre a conta não fecha. E terceiro nós vamos falar sobre prestando contas. Não sei se essa água aqui é para mim mesmo, mas agora vai ser. A primeira coisa, irmãos, que a gente precisa entender, nós cristãos, é de que nós vivemos 2 reinos. E é assim que a Bíblia explica em sua teodiceia a relação entre Deus. Tudo no início era reino dos céus, irmãos, tudo. O Éden era o reino dos céus. Nós existíamos, nós tínhamos as nossas vocações, os nossos talentos. Tinha lugares, tinha ciência, tinha sabedoria. E a Bíblia diz que todos os dias nós nos encontrávamos com Deus no final da tarde. Era o reino dos céus. E a teodiceia continua no livro de Gênesis e diz que houve um momento em que esse reino foi, pela liberdade e livre-arbítrio humano, ele foi dividido em 2. O homem decidiu viver de forma autônoma. O homem disse: eu quero conhecer as coisas por mim mesmo e independente de você, ó Deus. E quantos que nós conhecemos que hoje permanecem assim, né? E Deus disse: ok, você pode ir. Sofra as consequências da minha ausência. E o homem foi lançado para fora do que a Bíblia diz de Jardim do Éden. E nesse momento a gente encontra e inicia um processo nas Escrituras de 2 realidades. Uma realidade eterna, onde Deus está a Trindade. Aqui o tempo é de Deus, aqui é o Kairos, aqui a justiça, aqui a paz, aqui a graça, aqui a amor. E nós fomos rebaixados a um segundo reino, o reino provisório. O reino provisório é o reino que não é eterno, o reino da injustiça, o reino da violência, o reino da morte, da finitude. Esse é o reino que nós vivemos. E a Bíblia vai de Gênesis, depois de Êxodo, período dos juízes, período dos reis, todo esse momento mostrando que existem 2 reinos. O Kairos, o tempo de Deus, e o Cronos, o tempo humano. Num determinado momento da história, Deus diz que desceria do Kairos, do eterno, e invadiria o Cronos, o nosso tempo. E Ele fez isso. Criação, queda, salvação. Deus entra no nosso tempo. Deus eterno entra naquilo que é provisório. E Ele entra e nos mostra o reino dos céus. Ele passou o tempo inteiro dizendo: o reino dos céus é semelhante. Eu estou indo para o Pai. Eu vou preparar lugar vocês. O tempo inteiro Jesus apontou para uma outra realidade que não essa aqui. Não é verdade? As passagens, as parábolas, as conversas, todas demonstravam o tempo todo que eu e você não fomos feitos para isso aqui. O tempo todo. O nosso tempo aqui é provisório. As coisas são provisórias. O mesmo Epicuro que viveu em Atenas, onde estava Platão, onde estava Sócrates, o que é o Areópago, onde esteve Paulo? É pó, não é nada. Vá no Iraque, na Babilônia, os grandes impérios, é pó. Roma é pedra. Os grandes homens, onde estão? Stalin, Hitler, Einstein, Epicuro, Sócrates, Platão, onde estão? São todos pó.
Ontem eu fui num funeral do meu, talvez um dos melhores amigos meus. E eu olhava ali, e a morte, né? E o momento do funeral traz sempre essa ideia de que nós vivemos no que é provisório. Os nossos avós talvez já não estão mais aqui, os nossos pais talvez já partiram, e depois somos nós. Porque tudo nessa dimensão é provisório. E a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse, está chamando eu e você para nós olharmos e vermos e contemplarmos o que é eterno. Porque lá é a nossa casa. A Bíblia diz que nós somos peregrinos. Sabe o que é um peregrino? É uma pessoa que está de passagem por um determinado lugar que não é a sua casa. Não é? Amém? A palavra do Senhor diz que nós somos forasteiros. Nada do que nós temos aqui nos pertence, e nada que nós tentamos agarrar para nós mesmos permanecerá por muito tempo. Somos estrangeiros nessa terra. Estrangeiros. E essa é a ideia dos dois reinos que todo cristão precisa ter. A provisoriedade dessa vida e a realidade daquilo que é eterno. Nós vivemos numa espécie de matrix. Só que o que é real não é isso aqui. Aqui está o contingente. Aqui está o momento. Aqui está um lapso. E essa verdade, ela precisa estar nos nossos corações. Então nós vivíamos nos reinos dos céus. E nós caímos para um reino que Jesus chama de reino das trevas. E esses dois reinos agora estão em paralelo. E o que é o juízo final, irmãos? O juízo final vai ser o momento em que tudo se tornará um reino só novamente. Qual o relato de Apocalipse 20, irmãos, se não o outro? Que tudo aquilo que é de Deus, Deus tomará para si, e aquilo que é temporário, provisório, será lançado num lago de fogo. Porque a história de Deus, na verdade, não é linear, ela é circular. Tudo que era no princípio voltará a ser igual no final. Deus está restaurando todas as coisas, trazendo vida àquilo que é provisório, dando a possibilidade daqueles que embarcarem nas asas do Salvador, voarem em suas asas para o trono branco de que fala Apocalipse 20. Então, gente, se você está na faculdade, se você está casando, namorando, não sei quanto tempo nós vamos passar aqui, mas saiba que todas as coisas que você está planejando, de que você está vivendo, a casa que você mora, a pessoa que você se relaciona, tudo isso aqui vai passar. Tudo é provisório. Eu lembro que, quando as minhas filhas nasceram, essa palavra que parece ser fria, ela me ajudou demais a continuar servindo a Deus. Os irmãos sabem, eu tenho duas meninas, a Ana Clara e a Maria Júlia, elas são gêmeas. No dia do parto delas, a Maria Júlia nasceu primeiro, as enfermeiras foram pegando o neném de mão em mão, foram pesar, havia um sorriso nos lábios, todo mundo estava feliz naquela sala, e de repente, nasce a segunda menina, e eu percebo que as feições dos médicos e das enfermeiras mudou. E passou pela mão e eles entraram para uma sala ao lado e eu fui chamado para essa sala. Quando eu cheguei naquela sala, eu achei que a Ana estaria lá e ela não estava, estava só um médico, ele fechou a porta e ficou eu e ele numa sala fechada, totalmente escura. E ele disse: a sua filha tem síndrome de Down, ela vai ter dificuldade de se desenvolver cognitivamente, fisicamente,
E aí ele saiu da sala, fechou a porta e me deixou sozinho dentro da sala escura. E eu disse: Senhor, e o que será da Ana Clara? Porque é uma síndrome, não é uma doença, eu não consigo curar com remédios. Você não consegue fazer nada, não há nada que esteja nas tuas mãos que você possa fazer. É uma realidade que você precisa enfrentar, queira você goste ou não. E a palavra do Senhor no meu coração, desde aquele dia, foi: a realidade da Ana, nesse momento, é provisória. Mas ela se revelará quem ela é, na sua essência e plenitude, no dia do nosso encontro. E essa resposta é a resposta de Deus para você também. Porque se a sua casa não é a casa que você desejaria ter, se você não teve a mãe que você imaginava, ou o pai, ou a cor do cabelo, ou se você é magrinho, ou se você é gordinho, se alguém já violentou você, se alguém já lhe fez mal, e você diz: a vida não era para ser assim. Porque há um desejo dentro de nós de uma outra realidade que não essa. Quando passa aquelas famílias, catadores de papel, e dentro da carrocinha estão os seus filhos, a gente tem que dizer que essa realidade não era para ser assim. E a resposta de Deus é que Deus está nos preparando um outro lugar, onde essa ordem de coisas perversas, más, injustas, não vão prevalecer. E aí nós podemos suportar, irmãos, os sofrimentos do tempo presente, porque eles são provisórios. Eles são provisórios. E a gente aceitar e concluir que a história de Deus é uma história de redenção, numa história em que no final Deus nos chamará e nos levará a uma realidade na qual nós sonhamos todos os dias. Todos os dias. Então, isso que nós estamos vendo da Covid, do Lula e do Bolsonaro, sabe, dos Estados Unidos e da China, isso é provisório. Não se atente ao que é provisório, se firme naquilo que é eterno. Agarre nas asas do Senhor e voe. Clame aos pés do crucificado, porque se o sangue dele estiver aspergido nos umbrais do teu coração, o anjo da morte não lhe tocará. Essa foi a Páscoa do Egito, essa foi a Páscoa lá em Jerusalém, e essa será a Páscoa também do juízo. Aqueles que estiverem com o sangue do Cordeiro aspergido na porta. A Bíblia diz aqui que a morte não será o seu fim, porque todo o Apocalipse 21 vai ser vinde, né? O Cordeiro dizendo aos seus filhos: venham, porque o que é provisório, o que lhe faz sofrer, toda a maldade, toda a impiedade, toda a injustiça, enfim, cessaram. É o final da história. É quando o Aslan vence a bruxa, não sei como é que é, a branca lá do gelo lá. É quando o anel é destruído lá no Senhor dos Anéis, irmãos. A gente está esperando esse momento, não é? É a teodiceia de Deus. A Bíblia é uma teodiceia. E a gente está esperando o momento em que o mal será destruído. O anel está sendo destruído e lançado no lugar de fogo. Tudo isso que nos impulsiona a desejar o que é mal, o que é fétido, o que é podre. Todo esse impulso, essa punção que a gente tem dentro de nós para aquilo que é provisório. Deus está, dia após dia, através do seu Espírito Santo, elevando as nossas mentes para o que é eterno. Há uma imagem interessante de Lutero que ele diz: o homem sem Deus é um homem encurvado para o seu próprio umbigo.
E o que Deus faz conosco é que Deus ergue a nossa cabeça para que a gente possa enxergar o céu azul, a noite estrelada, que a gente possa ver as coisas do alto. E é isso que Deus está fazendo também em mim e em você. Deus está desencurvando a sua cabeça para que os seus olhos comecem a contemplar as coisas que estão no reino de lá. Porque era para lá que o Senhor nos apontava, é para lá que Ele nos chamou, e quando Ele ascendeu aos céus, Ele diz: eu estou indo e vos prepararei lugar para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Então, quando a gente tenta conflitar toda a nossa realidade de vida com as verdades, é essa a resposta que nós temos que dar. Nós vivemos uma realidade caída, e as Escrituras dizem assim, e você pode mostrar para os ímpios isso lá em Gênesis. Mas isso também não é para sempre, e aí você pode apresentar Apocalipse e dizer aonde essa história toda vai acabar. Amém? Porque a conta, irmãos, aqui não fecha, eu tenho sempre usado essa expressão, a conta aqui não fecha. A conta nessa vida não fecha. O C.S. Lewis disse certa vez: eu encontro dentro de mim um desejo que nenhuma experiência desse mundo consegue satisfazer. A explicação mais provável, diz o Lewis, é que eu fui feito para um outro mundo. Pois se os desejos que nós temos no coração, a gente não consegue satisfazer plenamente nesse mundo, a resposta do Lewis é porque nós somos criados para um outro mundo. É claro que fomos, é o que a Bíblia inteira está dizendo, que esse aqui não é o nosso lugar. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, e o que nós temos aqui é o provisório. Ele continua dizendo: se nenhum dos meus prazeres terrenos é capaz de serem satisfeitos aqui, de alguma maneira, eu só vou conseguir satisfazer esses desejos no outro reino. E nós temos esses desejos, a gente tem o desejo de ser amado, não é? Todos nós temos aqui. E de certa forma nós somos, pela nossa mãe, pelo pai, pelo cônjuge, mas sempre em partes, não é verdade? Nós temos o desejo de ser reconhecido. E a gente é. Por um, para o outro que vem em você, os seus talentos, a sua vocação, as suas capacidades e qualidades, mas parece que falta alguma coisa. A gente tem o desejo de ver justiça, e a gente vê, né, centelhas de justiça em todos os lugares, né? De vez em quando aparece uma notícia boa, mas a gente não vê a justiça de forma absoluta. Nós temos o desejo de que as pessoas se amem, que se respeitem, que nós cuidássemos um dos outros, que nós valorizássemos aquilo que é alheio, mas nós não somos assim. A pergunta é, irmãos, como é que a gente sente falta de uma coisa que nós nunca tivemos? Como a gente sente saudade de uma coisa que nós nunca vivenciamos? É porque a imagem de Deus está semeada dentro de nós. Nós somos frutos do Éden. Nós somos frutos de um reino que um dia foi um só. E esse desejo de voltar para casa está plantado dentro de nós. O desejo de voltarmos para esse reino, onde a paz, a alegria, a justiça e o amor vão existir, assim conforme o seu coração deseja hoje aqui e não encontra, a palavra de Deus diz que você vai viver isso e encontrar isso o dia que você se achegar diante desse trono branco, narrado por Apocalipse 20. O apóstolo Paulo diz: hoje eu vejo em parte, mas um dia eu verei face a face. E é tudo em partes, tudo é provisório nesse momento, né? Então, quando a gente diz a conta não fecha, começa a brotar um desejo, irmãos, de que, na verdade, se o Senhor nos levasse agora, como foi o desejo do apóstolo Paulo, né? Olha, para mim, o morrer é lucro. Porque o apóstolo tinha uma consciência tal de que esse aqui não era a realidade final dele, que ele disse que eu vá logo
para o encontro do meu Senhor. Há relatos, irmãos, da história dos primeiros cristãos, de que quando um era preso, e eles eram levados pelos soldados romanos e colocados dentro das prisões, os outros cristãos iam até as prisões e diziam para o preso: ah, como eu queria estar no seu lugar. O que parece um absurdo, irmãos, é uma certeza da salvação que vem do Cordeiro. O que parece um absurdo é uma fé que dominou o teu ser de alto a baixo, de que o Senhor tem coisas extraordinárias nos esperando. E quando a conta não fecha, e ela não vai fechar na sua vida nunca, seu casamento não vai fechar a conta, suas contas, nós vivemos nas contingências desse reino do submundo. E enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ser assolados por essas contingências. Sua casa pode ser assaltada, seus filhos podem sofrer alguma coisa, sua empresa, suas finanças, sua vida, né? Você vai olhar ao seu redor e vai dizer: não é possível que nós somos criados para isso aqui. E o pior de tudo isso é que a maioria das pessoas que você conhece, que não servem a Deus, acreditam que nós somos criados para isso aqui mesmo. É para cá. E investem todas as suas forças aqui, e se agarram com todas as forças do seu corpo em tudo que é provisório. E a Bíblia chama essas pessoas de tolas. Porque ele diz que o reino dos céus é semelhante a uma pedra preciosa, que quando você encontra ela, você vende tudo que você tem. Porque você compreende para onde você está indo. E vocês estão indo para uma outra realidade, irmãos. Tudo o que vocês estão vendo aqui é provisório. Tudo isso aqui vai passar, menos as palavras que aqui hoje eu repito vocês através desse texto. Essas palavras jamais passarão. Então, sabe, quando a gente entende que a gente está numa realidade provisória, a gente percebe que a conta aqui não fecha, a gente espera num dia em que essa conta vai fechar, que essa conta precisa ser fechada. Se Deus iniciou a sua criação com um reino só, Ele terminará os seus decretos, tornando tudo um reino só. Tudo o que é provisório, quando for chamado à presença de Deus, vai ser aniquilado. Reino dos céus divide, vivemos nesse tempo e agora isso tudo vai voltar. O juízo final não é nada mais do que a destruição de tudo o que é provisório. E é isso que o texto vai dizer aqui. Eles viram um trono branco, falando de poder, o branco, falando de santidade. Nada poderia estar na sua presença. E foi aberto um livro. E não é só Apocalipse que fala desse livro. Se você for em Êxodo 32, mesmo Daniel capítulo 7, a Bíblia desde o Antigo Testamento até o final diz que todos vão ir diante do Senhor e que será aberto um livro. E outros livros. Nesses outros livros estarão narrados todas as coisas que fizemos. O de bom e o de mal. Estará escrito nesse livro todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que foram incendiados pelo Espírito Santo e permitiram que a lei de Deus fosse escrita nas tábuas do coração. Todos os que a lei de Deus foram escritas nas tábuas do coração têm o seu nome inscrito no livro da vida. E nós só chegaremos lá no dia em que tudo será reino dos céus novamente. Quando estaremos de volta ao jardim de Deus, todo o mal que você vê e conhece será destruído, e a redenção, o Maranata, chegará então enfim. Deus fará justiça. Deus fará justiça. Ninguém mexe no quintal de Deus, ninguém mexe na sua criação e permanece ileso. Amém?
A ira de Deus continua sobre as casas. O anjo da morte continua pairando sobre todos, sobre os seus familiares, amigos que não servem a Deus. A ira de Deus permanece sobre todos. E sobre nós também. A diferença é que o sangue do Cordeiro aspergido nas tábuas do nosso coração fazem com que a ira de Deus passe por cima da sua vida e não destrua você. E é isso que está revelado no Apocalipse. É de que Deus derramará a sua ira. Eu lembro quando eu li Apocalipse com 14 anos, eu e o meu amigo Pablo na casa dele, e nós líamos várias vezes o livro de Apocalipse e depois nós tínhamos medo de sair de dentro do quarto. É porque Deus tenta dar uma ideia das coisas terríveis, fogo, enxofre e destruição. E a chama do evangelismo que está em nós devia ser intensificada quando a gente souber e ter a ideia de que aqueles que não conhecem o Senhor e que convivem todos os dias juntos conosco terão esse fim. Terão esse fim. O seu amigo da facu que não conhece o Senhor vai ter esse fim. Porque tudo que não estiver com o sangue do Cordeiro vai ser destruído. Tudo. A ira de Deus vai ser derramada. Tudo vai ser destruído. Porque só sobrará em Deus um reino só. Um reino dos céus. E não haverá mais reino paralelo. É por isso que urge, irmãos, a pregação do Evangelho. É por isso que nós precisamos voltar a falar de perdão, de remissão de pecados. É preciso dizer mais uma vez que um dia, sim, todos nós vamos ter que prestar contas. Todos nós vamos ter que prestar contas. Ler aquele livro é um sinal de graça e de responsabilidade. Muitos dirão naquele dia, Mateus 7, 22, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos. Outros dirão, Senhor, não foi em teu nome que expulsamos demônios. Não foi em teu nome, Senhor, que nós fizemos muitas maravilhas. Então o Senhor lhes dirá abertamente, nunca conheci você. Aparte-se de mim, você que pratica a iniquidade. Duro demais. Senhor, não foi em teu nome que profetizamos. Eu dava aula na escola dominical, eu atendia, eu ajudava no estacionamento, eu fazia tantas coisas, eu tocava bateria, eu ajudava a produzir os vídeos, eu fazia tantas coisas. Mas você precisa conhecer o Senhor. E conhecer o Senhor significa ter uma relação pessoal com Ele. Falar com Ele. Confessar os seus pecados que um dia serão para os filhos das trevas lidos um a um. Porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Nós já estamos fazendo isso desde agora pela graça de Deus, amém? Nós já estamos de joelhos dobrados e nós já confessamos Ele com o Senhor. Mas essas palavras duras do final das Escrituras são para todos aqueles que não têm o Senhor no seu coração. Os que não foram nascidos da água e do Espírito encontrarão nessas palavras aqui a sombra da morte. Por outro lado, todos aqueles que se achegarem ao Cristo ressurreto ouvirão as palavras de vida. Entra para o seio do teu Senhor. Bem-vindo à tua casa para sempre. Vem de volta para o lar. E o Senhor continua nos chamando de volta para casa. De volta para casa. Aonde todos os nossos anseios mais íntimos serão satisfeitos todos no Senhor. Aonde os maiores desejos da alma humana serão plenamente satisfeitos, porque a fonte de toda a vida estará lá. Estará lá. O texto das Escrituras continua nos dizendo que Deus enxugará toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque as primeiras coisas, que primeiras coisas, irmãos? Essas coisas já se passaram.
E o que estava assentado no trono dirá: eis que faço nova todas as coisas na sua vida. E disse a João: escreve essas palavras, porque elas são verdadeiras e fiéis. E disse ainda mais a João: está cumprido. Eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega, e quem tiver sede da graça, eu lhe darei prontamente da fonte da água da vida. E essa graça está jorrando todos os dias, todos os tempos, até que esse dia fatídico do juízo final chegue. Ela continua sendo derramada, irmãos. Por isso eu concluo dizendo, irmãos, que o juízo final tem cheiro de morte para os que estão se perdendo, mas ele tem cheiro de vida para nós que estamos no Senhor. Ela é uma palavra de esperança, irmãos, de que a lágrima cessará, que o teu sofrimento, a tua dúvida, o sentimento de que essa vida é incompleta, tudo isso cessará, porque tudo se fará completo, eterno, para sempre, cheio de graça, de vida e de verdade na minha, na sua vida, para os filhos de Deus. O juízo é um cheiro, é um perfume agradável para aqueles que servem o Senhor, e ao mesmo tempo ele é um cheiro de morte para os que não o conhecem. O juízo final era para mim, aos 14 anos, o dia em que eu precisaria levar a reguada em cima dos dedos, né? E depois que a gente entende que o Cordeiro levou sobre si as nossas enfermidades e lavou sobre si os nossos pecados, e que o dia do juízo para nós será um dia de reencontro. Amém? Reencontro. A minha Ana não terá mais Down. Os nossos filhos, as suas lutas, suas dores, seu passado, sua angústia, a depressão, o medo não existirá mais. E essa é a promessa do Senhor para nós. Que o pessoal do louvor venha à frente. Por favor. Eu queria orar com vocês. Vamos colocar de pé? É o dia do reencontro, irmãos. Amém? É um dia que tem cheiro de morte para os que vão se perder, mas tem cheiro de vida para os que estão debaixo da graça. Permaneça debaixo da graça. Se lance aos pés de Jesus. Deixe que o Cordeiro coloque sobre você as marcas do seu sangue. Porque o anjo da morte já vem e paira. E a ira de Deus será derramada. E nós, os filhos de Deus, como os 4 jovens lá das Crônicas de Nárnia, a Susana, o Edmundo, quem mais? O Pedro e a Lúcia. Nós somos os Pedros, as Lúcias, os Edmundos, que vamos se assentar com o Senhor. O nosso Aslan venceu. Morreu na tábua de pedra, na mesa de pedra. Ressuscitou ao 3º dia. E é em nome de Aslan, e é em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, que nós estamos nos encaminhando para essa batalha final, já vencida. Pai, no nome de Jesus nós oramos nessa noite, Senhor. Não falamos nessa noite de graça, de perdão, de cura, Senhor. Nós falamos nessa noite de esperança. A esperança de que as coisas provisórias, Deus, que a doença, que a lágrima, que a injustiça, que a fome, que a miséria, que a morte cessará. O dia que nos encontraremos contigo, Senhor. Eu fico imaginando nós ascendendo aos céus arrebatados, completamente estupefatos, Senhor, pelo milagre de estarmos indo para um lugar sem merecermos, Deus, e te encontrar nos ares.
Quando a multidão dos salvos, Senhor, te ver nos ares, lindo como Tu és, os nossos corpos serão transformados num corpo de glória, Senhor. E estaremos com o Senhor para sempre. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata, hora vem o dia que a lágrima cessará. Maranata, o dia em que o medo não existirá mais. Que a fome, que a violência das nossas casas cessarão. Maranata, o dia, Senhor, que os animais e a natureza estarão em harmonia uns com os outros e conosco. Maranata, quando nos encontrarmos com todos aqueles que hoje lemos e admiramos nas Escrituras. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, para nos encontrarmos, Senhor, com aqueles que amamos e partiram. Maranata, o dia em que todas as pessoas com deficiência serão restaurados. Todos aqueles que passaram fome terão comida farta. Todos aqueles que não foram amados encontrarão amor pleno. Toda injustiça travada encontrará diante de si o reto juiz. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem o Teu juízo sobre a terra, e o dia de um só reino, o Teu reino, Senhor, brilhará sobre toda a eternidade. Maranata, hora vem, Senhor Jesus, e lançará todo que é provisório no mar do fogo. A morte não existirá mais. O demônio, sua besta, toda a horda de Satanás, seus demônios, todos serão destruídos. E cantaremos em uma só voz junto com os anjos: bendito é o nome do Cordeiro. Santo, santo, santo é o Cordeiro que nos redimiu daquele mundo vil e provisório e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Bendito és Tu, ó Cordeiro de Deus. Bendito és Tu, Jesus, que lançasse essa escada até os céus, conquistada pela cruz. Vinde todos os que têm sede, encontrem a fonte de água viva e vivam para sempre, desde agora dos tempos provisórios até o dia da Jerusalém celestial, no nome de Jesus. Aleluias, cantemos.